38 anos atrás das grades, 14 audiências de liberdade condicional fracassadas, uma viagem de moto que desafiou todas as probabilidades. Eles chamam Mitch Smiley de um homem de contradições, de motoqueiro fora da lei a número de presidiário. De tatuador relutante de Charles Manson a membro do Ministério Cristão de Motociclistas, sua jornada parece ficção, mas cada quilômetro foi dolorosamente real. Sabe, Mike, o Rato Thompson, ele fala daquela suástica na testa do Charlie e ele tá cheio de conversa. Eu tatuei aquela suástica na testa do Charlie. Ele mesmo fez um X na testa. Todos os seguidores da Nancy. E depois ele tinha uma invertida. Se você vir fotos antigas, ele tinha uma suástica invertida na testa. Depois de passar mais tempo nos corredores de concreto da Califórnia do que a maioria dos assassinos cumpre por seus crimes, ele saiu em 2017 para descobrir um mundo que tinha seguido em frente sem ele. E eu saí de... prisão. 29 de setembro. 2017. Os celulares substituíram os telefones públicos e a internet, as bibliotecas. E isso é outra coisa sobre este país. Tipo, quando eu nasci em 1961, então a América em que eu cresci era tipo, ei, a América é forte, os americanos são fodões, sabe? John Wayne, toda essa parada, e americanos não levam desaforo pra casa. E agora que estou aqui fora, é tipo, você feriu meus sentimentos. Eu não sei se sou uma garota ou um garoto, isso não faz sentido pra mim. Mas, ironicamente, as motocicletas, as mesmas máquinas que simbolizavam seu antigo estilo de vida fora da lei, se tornariam veículos de sua redenção. 7 anos após sua libertação, Mitch fez o impensável. Ele voltou voluntariamente para uma prisão de moto. Não algemado, mas liderando uma procissão de motociclistas cristãos até o pátio onde ele já havia lutado para sobreviver. Os detentos endurecidos que se reuniram ao redor dele não estavam apenas ouvindo as platitudes de mais um visitante, eles estavam testemunhando uma prova viva de que a transformação não é apenas possível, ela é sustentável. Algumas histórias terminam quando os portões da prisão se abrem. Esta aqui é aí que a verdadeira jornada começa. Sul da Califórnia, 1961. Enquanto a América suburbana estava ocupada perseguindo o sonho da família perfeita, outro tipo de sonho americano estava dando seus primeiros passos, o tipo que acabaria trocando jaquetas de couro por uniformes de prisão. Mitch Smiley entrou no mundo com óleo de motor praticamente correndo em suas veias, destinado a um caminho de colisão tanto com a estrada aberta quanto com os portões fechados do sistema prisional da Califórnia. Sabe, eu cresci em um ambiente bem ruim e basicamente eu tinha um padrasto que era um veterano alcoólatra da Guerra da Coreia e trabalhava como telhadista. E, sabe, ele era um cara bem duro, meio abusivo, sabe, alcoólatra. Enquanto a maioria dos adolescentes estava dominando álgebra, o jovem Mitch já dominava a arte da rebeldia em 2 rodas. O ronco das motocicletas o atraía como sereias atraem marinheiros, prometendo liberdade enquanto, paradoxalmente, o levavam para a existência mais confinada que se pode imaginar. Então era como cowboys e índios, motociclistas, sabe? E eu me identifiquei com o estilo dos motociclistas. Você conhece pessoas e conhece violência e crime e, sabe, o uso de substâncias era meio que normal. Sabe, eu estava no meio dos motociclistas vendendo drogas, causando confusão e brigando, então, quero dizer, quando isso aconteceu, fazia parte do pacote, certo? A cultura dos motoqueiros, fora da lei da Califórnia dos anos 1970, não ofereceu ao Mitch apenas um estilo de vida, mas também uma identidade, completa com seu próprio código de honra distorcido e oportunidades de negócios duvidosas. Crescendo nesse meio, as drogas eram diversão e lucro. Esse era o esquema, né? E os caras sempre me falavam isso. Tipo, se você não tá se divertindo e não tá ganhando dinheiro e ainda tá usando droga, então você é só mais um otário, entendeu? Essa abordagem empreendedora com os medicamentos talvez tivesse rendido pontos pela iniciativa econômica, mas, infelizmente, também chamou toda a atenção da polícia da Califórnia para ele. Já cumpri 2 sentenças na Fundação para a Juventude, fiquei cerca de 3 anos e meio lá.
O inevitável acerto de contas com a justiça veio envolto naquele tipo de ironia cósmica que só a vida real pode proporcionar. A própria liberdade que Mitch perseguia em sua moto desapareceu no clique metálico das algemas, sendo substituída por uma sentença de 15 anos à prisão perpétua, que engoliria quase 4 décadas de sua existência. Eu estava em um bar com alguns caras bebendo e alguém entrou e sentou ao nosso lado. E algumas palavras foram trocadas entre um dos caras que estava comigo e o cara que entrou, que fazia parte de um motoclube. E você sabe, ele acertou meu co-defendant no rosto com uma jarra de cerveja, derrubou ele, a briga foi pra rua. Então eu comecei a chutar e pisotear o cara para tirá-lo do peito do meu co-defendant. E outra pessoa esfaqueou ele enquanto eu estava chutando e ele morreu por causa dos ferimentos de faca. É isso, resumidamente. Seu encolher de ombros casual durante a sentença mascarou a gravidade do que estava por vir. 14 mil dias em um mundo onde bicicletas foram substituídas por grades. E a única estrada que se estendia diante dele levava de um prédio de concreto a outro. Basicamente, minha condenação foi por ajudar e favorecer um homicídio de 2º grau por responsabilidade indireta. Em 1979, Mitch já havia trocado sua jaqueta de motoqueiro pelo uniforme azul fornecido pelo Estado, sendo forçado a navegar pela complexa política tribal da prisão, onde suas ligações com os motoqueiros tanto se o protegiam quanto o colocavam em perigo. Mitch, você era só um garoto, tinha 17 anos quando entrou. Você sabe. A vida é uma viagem, cara. O programa de orientação do sistema não incluía exatamente um comitê de boas-vindas. A menos que você considere um tipo de boas-vindas que deixa hematomas e ensina lições que nenhuma sala de aula ensinaria. Quando os portões da prisão se fecharam atrás dele, Mitch descobriu que sua educação fora da lei estava apenas começando. A ironia não passou despercebida por ele. Ele havia escolhido um estilo de vida que supostamente desafiava todas as regras, apenas para acabar em um lugar onde as regras governavam cada respiração. Se meus parceiros pegassem 60 anos e eu prisão perpétua, teria feito no máximo 6 anos. Na verdade, naquela época, você cumpria 2/3 da pena, sabe? O bom comportamento equivalia a 1/3 a menos. Eu teria cumprido 4 anos, mas como fracassado, talvez fizesse mais. Cada movimento e cada minuto da existência dele, pelos próximos 38 anos, Ei, irmãos, cansados das besteiras e da censura do YouTube? Está na hora de se libertar. É por isso que mudei para o Patreon, onde posso trazer para vocês o conteúdo cru e sem censura que vocês querem. Junte-se à minha galera no Patreon e aproveite um pacote insano de benefícios. Acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos, dias antes do YouTube. Experiência de visualização. 100% sem anúncios, sem censura, discussões na comunidade sem restrições, o dobro de conteúdo, 2 vídeos incríveis toda semana, acesso VIP e interação direta comigo. Bastidores exclusivos e novidades do mundo dos motociclistas que só aqui você encontra. Pronto para entrar na Elite? Acesse o link do Patreon. Seu apoio nos mantém em movimento e impulsiona uma revolução de conteúdo livre de censura e restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. O que acontece com o espírito fora da lei quando o único caminho à frente é o corredor de uma prisão? Para Mitch Smiley, a resposta se revelou ao longo de décadas, vivendo em instituições onde o ronco das motocicletas se tornou apenas uma lembrança, mas o código dos motoqueiros permaneceu tatuado em sua forma de sobreviver. Por trás do concreto e do aço, as credenciais de fora da lei de Mitch não eram apenas notas de rodapé biográficas, mas funcionavam como uma valiosa moeda social em um mundo onde a reputação podia significar a diferença entre relativa segurança e perigo constante. No entanto, até mesmo o motoqueiro mais respeitado aprende rapidamente que a política da prisão opera em uma frequência peculiar própria. Uma frequência que exige ajustar seus instintos para um comprimento de onda totalmente diferente.
Durante toda a década de 80, enquanto a cultura das motocicletas nos Estados Unidos era ao mesmo tempo glorificada e demonizada por Hollywood, Mitch estava ocupado criando uma versão institucional do espírito independente do motoqueiro. Eu curto esse lance de motocicleta, então eu andava com caras que eram do tipo fora da lei das motos na prisão. Existe algo mais ironicamente engenhoso do que manter uma identidade fora da lei em um lugar onde cada aspecto da vida é regulado? Eu sempre tive um emprego, ele refletiria depois, embora tenha deixado de mencionar que suas oportunidades de trabalho eram um pouco limitadas pelo pequeno inconveniente de estar preso. Desde manutenção até qualquer função que o Departamento de Correções julgasse adequada. Ele manteve a ética de trabalho dos motoqueiros enquanto operava em um ambiente que tirava praticamente todos os outros elementos desse estilo de vida. Trabalhava em artes e correções, criando obras e ensinando pintura. Doávamos todas as pinturas para instituições ajudarem crianças abusadas e suas mães. Então eu disse, olha, vou ficar na prisão para sempre, então não quero ficar na solitária. Eu gosto de música, certo? Eu não ligo muito para TV, então quero ter um rádio decente, vou juntar uns CDs. Você não pode ter 10 CDs na prisão ou 10 fitas cassete. Nos anos 90, audiências de liberdade condicional viraram o dia da marmota pessoal de Mitch. Mesmas perguntas, mesmas negativas, mas de alguma forma sempre esperando um resultado diferente. Sua 14ª negativa poderia ter quebrado um homem mais fraco. Mas, por outro lado, motociclistas não são exatamente conhecidos por aceitar o não como resposta final. O incidente de contrabando de tabaco ou empreendimento de distribuição empreendedora, como Mitch poderia ter colocado em uma proposta de negócios, lhe rendeu mais 5 anos. A taxa de câmbio para o contrabando era aparentemente mais alta do que ele havia calculado. Mas apesar desse revés profissional, sua reputação permaneceu intacta entre os outros detentos que apreciavam seu compromisso com os princípios do livre mercado. Talvez o aspecto mais notável da saga institucional de décadas de Mitch não fosse sua habilidade de sobreviver, mas sim sua capacidade de eventualmente reconhecer isso. O caminho fora da lei havia se tornado um círculo. Depois de mais de 30 anos andando nesse círculo, ele tomou uma decisão que teria chocado seu eu mais jovem. Ele jogou 7 gramas de metanfetamina no vaso sanitário, desmontando efetivamente a própria filosofia que havia guiado sua juventude. Todos os meus amigos já tinham ido, eu seguia em uma prisão de nível 4 e os caras com quem andava estavam sendo pegos. E eu pensei, sabe, aqui estou eu tentando ganhar um trocado, tentando curtir, mas na verdade não estou me divertindo, o dinheiro é arriscado demais, já deu pra mim. E, sabe, eu joguei 1/4 onça de metanfetamina no vaso sanitário e nunca mais olhei pra trás, sabe? – 29 de setembro de 2017. E eu saí da prisão em 29 de setembro de 2017. Depois de 38 anos de rotina patrocinada pelo Estado, a liberdade não chegou com um estrondo, mas sim com um suspiro burocrático e o carro de uma mãe esperando. Será que algo poderia preparar um homem para voltar à sociedade depois de quase 4 décadas? Duvidoso, especialmente quando esse retorno envolve descobrir que o mundo aparentemente estava tomando doses cavalares de tecnologia durante sua ausência. Smartphones, carros autônomos e a internet não eram apenas novas invenções, eram artefatos alienígenas de uma civilização a qual ele nunca tinha sido devidamente apresentado. Como foi a transição para a sociedade convencional? No South Central, eu costumava andar muito por aí, sabe? E ia a diferentes lojas e você conhece pessoas na calçada ou em qualquer lugar enquanto está na rua. Eles olham direto para o seu rosto e se você acena com a cabeça, sabe? Como na prisão, você acena para alguém, a pessoa vira o rosto, não retribui o aceno. Isso é um sinal de desrespeito. No South Central, eles retribuem o aceno, cumprimentam e apertam sua mão. Depois eu ia embora para Santa Mônica, a praia, ou para Hollywood. Ou as pessoas passam e simplesmente viram o rosto. Eu fico pensando, cara, qual é o problema dessas pessoas, sabe? Tipo, realmente snobs com aquela atitude de eu sou melhor que você.
Quando eu estava em Los Angeles, trabalhava em Skid Row. As pessoas que moravam lá eram sempre assim. Eu sempre fui bem de boa com isso, sabe? São as pessoas de fora do Marius que eu achava realmente engraçadas. Estilo... A primeira prioridade dele, surpreendentemente, não era procurar um catálogo da Harley Davidson. Em vez disso, Mitch foi direto para o escritório de condicional, movido pela paranoia adquirida na prisão sobre possíveis violações. Quando eu saí, isso foi uma coisa que realmente me deixou surpreso. Tipo, eu fui liberado em South Central e, tipo, tinham bem poucos. Nós éramos os únicos brancos no bairro. E eu perguntei para esse cara, Warren, sabe? Eu disse, ei, como é viver aqui na favela? Porque eu sou de San Diego, originalmente. Ele disse, é igual à prisão. Perguntei, como assim? Ele respondeu, se quiser confusão, eles te dão mais do que aguenta. Se não quiser, não mexem com você, entendeu? Entre lidar com as duras realidades de Skid Row durante seus turnos de trabalho e ficar intrigado com as mudanças culturais, Mitch descobriu algo profundo. O código dos motoqueiros fora da lei que ele havia seguido antes se tornou obsoleto em um mundo que desenvolveu categorias totalmente novas de rebeldia. As ruas não ficaram mais seguras, só mudaram as regras do jogo e ele também mudaria. Que tal essa reviravolta na história? 7 anos após sua libertação, Mitch Smiley, ex-detento número seja lá qual for, voltou voluntariamente para a prisão, não de algemas, veja bem, mas em uma motocicleta reluzente, com um patch de um motoclube cristão, onde antes ficavam os números da prisão, o Black Sheep Motorcycle Club. Tão distante de suas antigas afiliações, fora da lei, quanto a Disneylandia está do corredor da morte, recrutaram Mitch através do seu canal no YouTube, apesar do nome sugerir algumas tendências rebeldes. Esses motociclistas arrecadavam dinheiro para o autismo e apoiavam pilotos feridos, em vez de se envolverem nas atividades extracurriculares dos seus tempos de juventude. Sabe, um amigo meu frequenta um motoclube e eles têm um pequeno patch que diz, a gente dá o que recebe. E isso meio que sou eu, sabe? Tipo, se você me tratar bem, eu vou te tratar ainda melhor. Os guardas da prisão estadual Sentinela devem ter sentido um choque coletivo ao ver Mitch passando pela segurança depois de uma inspeção mínima nas suas bolsas laterais. Uma cortesia que nunca foi oferecida durante seus 38 anos anteriores lá. Eles acenaram para ele entrar no pátio como se ele estivesse entregando pizza e não redenção. Somos nós entrando na prisão, sou eu ali à esquerda, isso mesmo, aí está. Esse aqui. Sim, isso vai para o fundo do presídio. As quadras de basquete, que antes eram arenas para competições bem menos amigáveis, agora abrigavam uma fileira de motocicletas que não pareceriam fora de lugar em uma concessionária. Passamos o dia inteiro no pátio, andamos de moto pelo pátio e estacionamos elas na quadra de basquete. Sabe, obviamente a mensagem era, você sabe, uma mensagem baseada no cristianismo. Enquanto isso, os detentos se reuniam com expressões que iam da descrença até aquele cálculo único do pátio da prisão, tentando entender se o que estavam vendo estava realmente acontecendo ou se alguém tinha colocado algo no café da manhã. Ironicamente, o capitão responsável por essa visitação sem precedentes já tinha servido quase 3 décadas, ele mesmo de uniforme. Em vez de usar o uniforme azul, mas ainda assim marcado pelas mesmas paredes institucionais. A conversa deles parecia a de veteranos de lados opostos de uma guerra há muito esquecida, encontrando um terreno comum inesperado na poeira do campo de batalha. Enquanto Mitch compartilhava sua história, algo notável aconteceu. Gangsters endurecidos, homens com tatuagens no rosto, que fariam até o gerente de RH mais progressista estremecer, se aproximaram com perguntas genuínas sobre a vida além das grades. Então eu andava pelo pátio só conversando com as pessoas, contando sobre minha motocicleta e tudo mais, e contei minha história pra eles. Sabe, tipo, cara, eu fiquei 38 anos aqui dentro, entendeu? E aí teve um cara negro que falou pra gente, tipo, ei, ele está nessa prisão desde que ela abriu, tipo, em 93. E ele falou, nunca vi nada assim nessa prisão, nunca. Eu disse, olha, a gente só está aqui para mostrar um pouco de carinho para vocês. Sabe quando foi a última vez que alguém ofereceu a esses homens algo que se parecesse com esperança? Que não viesse com segundas intenções?
Mas a mensagem foi recebida. Afinal, quem melhor para entregá-la do que alguém que já considerou esses mesmos prédios como lar? A luz do deserto invade o estúdio de arte de Mitch Smiley, no Arizona, um espaço onde a criatividade flui tão livremente quanto sua motocicleta cortava as rodovias da Califórnia. Quem poderia prever que o homem que uma vez gravou uma suástica na testa de Charles Manson agora criaria desenhos intrincados encomendados por empresas respeitáveis? O trajeto diário de ida e volta de 180 milhas pode parecer excessivo para a maioria das pessoas. Ainda assim, para um homem que passou 38 anos sem poder ir além de paredes de concreto, cada milha representa uma volta de vitória em torno de suas antigas limitações. Além disso, o que é uma longa viagem para alguém que já completou a maratona definitiva pelo sistema de justiça. Seu canal no YouTube, Intenções do Coração, serve tanto como tela quanto como confessionário, permitindo que ele transforme suas experiências em histórias de advertência. Sem aquela pregação moralista que geralmente faz os espectadores pularem o vídeo, enquanto muitos ex-detentos constroem toda a sua identidade pós-prisão em torno do passado. Mitch ocupa aquele raro meio-termo, reconhecendo por onde passou, sem deixar que isso dite para onde está indo. Entre desenhar coiotes para obras de arte encomendadas e criar logotipos para empresas de tintas. Mitch ocasionalmente reflete sobre eventos mundiais através da lente peculiar de alguém que assistiu a 4 décadas de história pelo filtro das TVs da prisão e jornais desatualizados. As perspectivas dele sobre a evolução dos Estados Unidos carregam o peso de quem vivenciou os extremos do país em primeira mão. Hoje em dia, a única coisa que Mitch contrabandeia é sabedoria entre mundos, da prisão para a liberdade, do erro para a redenção, de quem ele era para quem está se tornando. A estrada se estende à sua frente, não mais limitada por muros, mas por horizontes que ele mesmo escolhe.